Não sou falar. Só. Não tem segredo, não. Se alguém tiver o contato da Aline no Insta, quiser dar uma olhada como tá. Isso, vê no meu Instagram se vai começar o negócio. Aqui, ó. Fala, gente, como é que vocês estão? Boa tarde, espero que todo mundo esteja bem, a família de vocês. Vou estar passando a palavra para a Aline, porque é ela que é a pessoa mais importante aqui do podcast Sentar. Então, por favor, Aline, se apresenta aí. Oi, vê se pode, já começa fazendo graça. Gente, então, quem sou eu, né? Eu não sou a pessoa mais importante, eu sou um cone ambulante no hospital, vulgo interno, né? Mas enfim, gente, sejam todos bem-vindos ao Guia Doutor. O que é isso? Vai ser o podcast mais, assim, terapêutico que vocês vão ouvir. Por que é terapêutico? Porque, gente, estudante de medicina, a vida é um caos, entendeu? É um caos. Assim, no ciclo básico até vai, mas a hora que você chega no internato, gente, é só humilhação e escravidão. Então, gente, aí começa aquela preocupação, aquela ansiedade. O que eu vou fazer da minha vida, sabe? Assim, você quer estudar pra residência, mas ao mesmo tempo você não vai ter disposição. Porque, assim, no começo do ano eu tinha disposição. Aí começou a fazer um estágio que era 12 horas de plantão. De repente, onde que eu caí? Na cirúrgica. Que eu conheci esse doutor aqui que eu convidei, entendeu? O doutor Pedro. E o que é engraçado nele, gente, é que quando eu conheci, eu tava junto com o residente da cirúrgica. E eu vou contar essa história. Porque eu tava lá, junto com o residente. Ele falou assim, vamos atrás do chefe, né? Que a gente no hospital fica correndo atrás do chefe pra pegar uns carimbos. Fomos atrás do chefe. Eu estava esperando o quê? Uma pessoa grisalha. Ah, tá bom. Eu tava esperando uma pessoa grisalha, né, gente? Só que não era grisalho. Aí eu achei engraçado. Pensei, não tem cara de chefe, mas ele é chefe, gente. Chefe da cirúrgica. E eu não vou ficar falando muito dele, gente, que eu vou deixar as pessoas se apresentarem, tá? E eles vão nos ajudar nesse processo conflituoso que é ser o interno, entendeu? Perdido de não saber o que quer fazer da vida. Então, gente, se apresentem, por favor. Bom, então, vou começar. Pessoal, meu nome é Pedro Melucci, eu sou cirurgião vascular. Quer que eu faça minha apresentação inteira, Aline? Você vai deixar isso tudo pra mim? Mas é difícil? Gente, é um complicado. Currículo muito gigante. É muito grande, eu não consegui decorar, gente. Então eu vou deixar ele falar, porque é muita coisa. É mais fácil você ir mesmo, Pedro. Não é tão grande assim, não. E eu tenho meus cabelos grisalhos também, tá bom, Aline? Eu tô com 31 anos hoje. Bom, meu nome é Pedro Melucci, eu sou cirurgião vascular. Sou formado pela Universidade do Estado do Pará. Fiz medicina lá. Fiz residência de cirurgia geral pelo Sul São Paulo, aqui em Presidente Prudente, no Hospital Regional de Presidente Prudente. Legal. Fiquei direto para cirurgia vascular, fiz mais 2 anos de cirurgia vascular. Fui para a Unesp, fiz R5 de ecografia vascular com Doppler e hoje eu estou aqui com vocês. Sou mestrando, faço mestrado lá na Unesp também, pós-graduação em cirurgia e medicina translacional. Sou sócio fundador do InvestDoc, um canal de investimento aí para médicos e advogados. E sou sócio fundador do IVOP, Instituto Vascular do Oeste Paulista. Bacana. Bom, em suma é isso aí, eu acho que não é tão extenso assim como vocês cantaram a bola, eu tenho certeza que o currículo de vocês vai mais longe ainda. Ô, louco. Amém. Perfeito. Se apresenta aí, Davi. A apresentação dele me lembrou, a gente falando que o currículo dele é grande, eu lembrei daquela cena do Game of Thrones, né? Da Daenerys, quando vai se apresentar pro Jon Snow ali, que não parava. Mas então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui também, é um assunto extremamente legal quando a gente pensa em finanças para médicos, né? Claro. Então, meu nome é Davi Gomes, eu sou assessor na Elo Investimentos, um escritório credenciado da XP, que nós estamos no mercado aí há cerca de 4, 5 anos. E estou muito empolgado para nós conversarmos sobre isso hoje, que nem eu estava conversando com o doutor agora há pouco, boa parte dos nossos clientes são médicos, e a gente vê essa necessidade mesmo dos médicos aprenderem, né, a conseguir controlar suas finanças para atingir seus objetivos. Tenho certeza que a conversa no podcast de hoje vai ser excepcional. Bom, bacana, prazer, me chamo Bruno Mizuno Couto, sou assessor de investimentos da Elo, que é o escritório credenciado da XP. Hoje a gente tem mais de 1 bi de patrimônio. O que é esse mais de 1 bi de patrimônio? Se a gente pegar o valor de todo mundo que tem uma conta no escritório, hoje totaliza mais 1 bi de patrimônio, e investidor desde 2018. E eu acho legal também uma coisa, porque assim, o médico acaba tendo uma rotina, acho que vocês podem falar, porque a Aline é estudante, o Pedro é médico mesmo, atuando na profissão. O médico acaba sendo uma pessoa muito ocupada durante o dia, então às vezes ele quer focar na área da medicina, não quer focar muito na parte de investimentos, e ter alguma pessoa, um assessor, uma pessoa que ele pode confiar e pegar na mão, acho que é muito importante. E vamos para perguntas, Aline? Vamos. Por que eu vou fazer perguntas, gente? Porque, né, estudante é perdido, né? Então o que a gente faz é perguntar e tentar descobrir. O
que acontece? Eu fundei uma liga de finanças e empreendedorismo na medicina aqui em Prudente. Por que eu fiz isso? Porque eu vi o tanto que eu era perdida na vida, né? Eu vi que assim, que eu ia me formar, e aí, igual eu tinha conversado já com o doutor, a gente se forma muito cru, muito sem saber o que vai fazer da vida. Então, e outra coisa, eu sempre achava que era só minha família que era meio desorganizada com dinheiro. Quando eu fui ver que isso é normal no Brasil. Ninguém entende do que é melhor você fazer com o seu dinheiro. Aqui você é criado assim, você é criado para estudar, trabalhar. Aí quando você forma, a gente tem uma música que chama piloto automático. A gente vive num piloto automático. De repente você tem um cartão de crédito, de repente você tá cheio de dívida. E aí, gente, o que eu percebi? Que um médico, quando ele se forma, ele... eu queria contar uma historinha, né? Porque, gente, assim, como é que eu fui criada? Eu fui criada vendo filme de princesa e de super-herói, né? Então, gente, se você vê o Batman, Homem de Ferro, as princesas... Princesa, gente, ela era criada, né? Ou então a historinha dela, o final feliz dela era o quê? Casar com um príncipe e morar num castelo. Aí você vai me falar que eu não fui criada pra ser bem-sucedida? Óbvio que eu fui. E, gente, quando eu era adolescente tem aquelas cabeças meio assim de vingança, de querer fazer alguma coisa de ruim, né? Tem, gente, adolescente tem uma cabeça meio zoada. E a minha cabeça, lógico que também não era diferente. Eu virei pra minha mãe, ela acha engraçada essa história, eu tenho vergonha, mas eu vou contar pra vocês. Sabe o que eu falei pra ela? Eu falei assim pra ela, falei, mãe, eu vou fazer uma faculdade que ninguém vai falar mal. Porque no Natal, todo mundo fala mal de qualquer faculdade que você fala que você vai fazer. Você fala assim, eu vou fazer oceanografia. A pessoa vai falar, é verdade. Você fala assim, vou fazer oceanografia. Aí sua tia vai falar o quê? Mas menino, onde você vai morar que você vai ganhar dinheiro com esse curso? É verdade. E é um curso que eu já tive vontade de fazer, por exemplo. Eu falava que eu ia ser aeromoça pra eu poder viajar em vários lugares. Só que as pessoas não me levavam a sério. Aí eu falei, mãe, eu vou escolher um que não vai ter o que a pessoa falar de ruim. Eu vou fazer medicina, o que a pessoa vai falar de ruim de mim? Não vai falar nada. Eu vou curar pessoas, é uma coisa super linda que tem por trás. Só que quando você forma, não tem nada de lindo. Por quê? A gente cria no imaginário algo que não existe. Isso é muito triste. As pessoas, quando você fala, faz medicina, nossa, você vai ser rico. Não vai. Porque se você não tiver um planejamento, não tem como. E a gente vira o quê? Dublê de rico. Todo mundo olha pra você e fala, você fez medicina, você pode me emprestar tantos reais. Você fica por dentro, não posso. Por que você não pode? Porque você formou e você só fez o quê? Outra coisa. Quando eu não sabia o que era isso. Ativo e passivo. Na liga que eu fui aprender. Que é assim, gente, médico é cheio de quê? De passivo. Ele vai lá, ele vai financiar a casa, carro, não sei o quê, fica cheio de dívida. Então, gente, pensando nisso, que eu pensei, eu não quero ser só mais uma pessoa endividada na vida. Eu pensei, eu preciso aprender a me organizar. Por isso que eu fundei a liga. E eu quero que cada um aqui conta, tipo, qual que foi o start pra vocês pensarem, quero aprender sobre investimento. Isso vai ser útil na minha vida. A gente pode começar pelo doutor. Aline, achei ótima a bola que você levantou, então eu vou cortar. Cara, eu fugi do hospital para ver se os alunos param de vir atrás de mim, você veio atrás de mim aqui. Parabéns, olha. Você acabou com a minha paz mais uma vez. Mas, bom, o que você falou é muito verdade, né? A gente vive numa sociedade que, embora seja um país já no caminho para ser um país desenvolvido, o Brasil, ele há muito tempo já não é mais um país subdesenvolvido em absoluto. Ele é um país que está caminhando para ser um país não só em desenvolvimento, mas um país desenvolvido mesmo. A gente tem embora a gente esteja caminhando nessa direção, que é uma boa direção, o Brasil ele continua sendo culturalmente um país cheio de coisas muito retrógradas. E quando a gente fala disso, isso vale tanto para a questão do investimento que você falou, né? O brasileiro investe muito pouco. E mal. E deixa o dinheiro lá, basicamente, né? Exato. Não vou falar lá onde vou deixar essa bola para vocês cortarem depois. Mas o brasileiro investe pouco, investe mal. E na questão de carreira, cara, o que é aceitável é você ser engenheiro, médico ou advogado, né? Aqui no Brasil, aparentemente, Sim. o que dá o orgulho para a família é isso. Quando você tem um hall enorme de profissões que muitas vezes vão ser amputadas de pessoas que querem seguir aquilo. Então, você vai ter a felicidade já cortada ali naquele momento onde você, como adolescente, descobre o que você gosta de fazer. Mas sem devagar demais, Aline, você quer saber quando que eu comecei a investir, qual foi o estalo? Faísca acendida. A faísca foi diria que no meu R2, mais ou menos. O R1 da cirúrgica é um cara que vive para trabalhar e trabalha para viver, né? Certo. É uma alma penada no hospital. O cara que passa o dia todo no hospital. Não vou falar a minha carga horária aqui, senão o MEC vai vir atrás de mim para perguntar se era isso mesmo, vai fechar minha residência. 14 horas no mínimo. A semanal passava de 100, 120 horas às vezes. Bacana.
Tá, Mac, é mentira isso, tá? Não, na verdade, É não. Era só mentira, 48 gente. horas. Piadinha, Era gente, só, fica era só tranquilo. 60 no máximo, tá bom? Isso não existe tranquilo. não, gente, relaxa. E pagava as horas extras, tudo certinho. Lógico, com certeza. E era por minha opção que eu ficava lá 120 horas, tranquilo. Bom, então, gastava o que eu recebia, né? A bolsa de residência, acho que na minha época dava líquido aí uns 2.000 e poucos reais. Legal. Eu gastava o que eu ganhava. Terminava o mês ali com 10, 12 reais na conta. Nunca devi, nunca fiz dívida no cartão, mas terminava no talo mesmo. Vivia Né? no limite. No limite, exatamente, exatamente. E aí no R2 eu comecei a namorar uma moça que era cirurgiã também, ela é neurocirurgiã hoje, Legal. minha esposa atualmente, inclusive. E ela falou, cara, você não pode viver desse jeito, não tá correto. Você vai começar a dar plantão agora, você tá no R2, é um momento mais tranquilo da sua vida. Vamos guardar esse dinheiro aí, vamos preparar alguma coisa. Porque, poxa, você termina a faculdade de medicina com 23, 24, 25 anos, dependendo da idade que você entra. Então você começa a ter a sua vida financeiramente ativa muito depois das outras profissões. Sim. Então seus amigos que fazem administração, engenharia, etc., com 30 anos os caras já têm dinheiro guardado, já tem família, já tem, tem tudo. Não, o médico com 30 e poucos anos acabou de terminar a residência. Você Iniciando a acabou de cair no mercado de trabalho, cara. Até que a gente vira gente, demora um pouquinho, Não, né? demora pra virar Demora pra virar gente. Pra você sair da saia da mamãe, pra você Demora. demora bastante tempo. Gente, agora que eu tô aprendendo a fazer um arroz integral que presta. É porque a medicina são 6 anos, assim, no mínimo 6 anos, né, do curso, É. depois no mínimo 2 a 3 de residência, não é? Isso, se você passar direto, né, com 18 anos terminou o ensino médio, passa direto na faculdade, você tem mais 6 anos ainda. Tá. Passou direto da faculdade pra residência, você tem mais, depende da especialidade, mas se você for fazer cirurgia, você tem mais 3 anos. Ok. Depois a sub, mais 2 a 3 anos. Depois Ok. a sub da sub, como é o meu caso, eu fiz ultrassom Doppler, então mais um ano. Então, Entendi. no total, aí pode dar até uns 12, 13 anos de formação. E geralmente o médico gosta de fazer mestrado, doutorado. Então, demora muito tempo. Essa Legal. formação é uma formação demorada em comparação às outras profissões. Claro. Mas aí eu vou passar a bola para vocês. Quando é que vocês começaram a investir e por quê? Então, no meu caso, desde os 15 anos, na época da escola mesmo, eu gostava de estudar economia, política, então eram assuntos que eu tinha interesse, né? Então a semente foi sendo plantada ali, só que quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu me deparei com uma coisa que eu acredito que a maioria dos jovens se encontrou nessa situação, que parece que só tem 3 caminhos a serem seguidos, como você bem comentou. Então, quem gosta de exatas vai fazer alguma engenharia, quem gosta de ler e tem uma boa oratória vai fazer direito, e tem o pessoal da medicina no meio aqui também. Eu olhei isso, não sabia direito o que fazer, e me falaram, Davi, você gosta de ler, você se comunica bem, vai fazer direito. Então, eu fui seguindo a ninhada, estudei 1 ano e meio de direito, mas com o tempo fui vendo que aquilo não era pra mim, e paralelamente eu fui seguindo essa paixão de estudar economia, de estudar um pouco de mercado financeiro, até que chegou um tempo que eu conversando com um colega, ele começou a estudar mais sobre a renda fixa. Aí eu me dei conta, né? Falei, poxa, eu estudo economia há muito tempo, mas eu não sei como ganhar dinheiro com esse conhecimento que eu tenho, né? Aí me deu o start mesmo, e foi onde eu comecei a pesquisar sobre renda fixa, sobre renda variável. E conforme eu fui estudando, fui ficando apaixonado. Depois de 6 meses de estudo, eu falei, não, quero trabalhar com isso. E aí fui moldando o meu caminho ali para conseguir trabalhar no mercado financeiro e graças a Deus é onde eu estou hoje. Legal que provavelmente você deve ter começado no Tesouro também, que é Sim. a porta de entrada para todo mundo. Eu comecei no Tesouro também, na verdade, desde criança eu sempre... Meu pai é empresário e tudo mais, e ele sempre me ensinou a poupar. Meu pai até hoje investe muito mal, para falar a verdade, deixa grande parte do dinheiro na poupança, mas eu sempre fui muito bem ensinado e muito bem treinado a poupar. Então, ó, poupe 10%, 15%, o que você conseguir, vá poupando. E tanto quando comecei, entrei na faculdade, comecei a fazer estágios na minha área, eu já comecei a poupar também, só que depois de um tempo eu falei assim, puta, mas acho que a poupança paga muito pouco, tudo mais, eu queria alguma coisa que, um nível de risco assim, tão baixo quanto, que me remunerasse mais. Aí foi onde eu comecei a estudar sobre o Tesouro, sobre ações, tudo mais, e fui desenvolvendo aí desde então. Muitas vezes o brasileiro tem essa ideia de aprender a poupar, né? Às vezes a gente vem de uma família mais humilde, mas Sim, que tem claro. a ideia de poupar e de não dever, fazer tudo certinho, mas não tem a ideia de como investir esse dinheiro, Exato. né? Você poupa, deixa ali na poupança, rendendo praticamente nada, muitas vezes perdendo para a Sim. inflação, né? Então perdendo dinheiro efetivamente. Historicamente sempre perdeu, né? Historicamente. Eu acho que não na época
que foi criada, né, a poupança lá atrás. Ah, não, lá acho que não. Foi em 1800 e pouco, talvez, 1900 e pouco. Foi em 1808, assim, quando a criação do Banco do Brasil, já Dom Pedro, na época, Dom Pedro, já tinha estipulado uma Dom poupança. Pedro II, correto? Não lembro, cara. Minha mãe é professora de história, mas eu não lembro. Desculpa, mãe. Aproveitando que vocês estão falando sobre isso, sobre a inflação, então, assim, o máximo... uma pessoa que pensa um pouquinho no futuro dela lá, aqui no Brasil, então, coloca o dinheiro na poupança, beleza. Agora, vamos pensar na vida de um médico. Ok. Ultimamente, tá aumentando o número de faculdade de medicina, Sim. vagas de residência é pouca. E outra coisa, a gente tem que pensar naquilo, né? Se o médico aprende a investir, ele pode conseguir aposentar uns 10, 20 anos antes? O que vocês acham? Então, sobre a questão do mercado do mercado no geral de trabalho para o médico, o que a gente está vendo é uma... Não vou falar isso de uma forma negativa, mas vejam como de uma forma neutra, mas a gente está tendo uma expansão muito grande das faculdades de medicina. Com certeza. Eu não sei até onde isso é uma coisa saudável, no sentido de que essas serão boas escolas de medicina, terão a possibilidade de ensinar médicos e que a gente tenha hospital e atividade prática o suficiente para toda essa demanda, mas a gente vai ter um número de 3, 4 vezes maior de médico daqui 10, 20 anos. Né? Isso é um dado estatístico real, não tem como fugir disso. E o número de vagas de plantão não vai aumentar. Então, os meninos estão cansados de estudar sobre oferta e demanda. Exato. Quando você tem uma oferta maior de médicos e uma demanda mantida estável, né, então quantidade estável de plantões, você vai ter uma subvalorização desse plantão. Então, o que eu vejo como crivo, que a Aline já puxou aí o gancho, é que você tem a residência, né? Então, você pode ter um número enorme de médicos, mas você ainda vai ter um número de neurocirurgiões, de cirurgiões cardiovasculares, de urologistas, que vai depender da quantidade de vagas de residência. Sim. Então, para o médico que pensa em manter uma qualidade de vida e de rentabilidade, de valorização do próprio trabalho, eu acho que hoje fazer residência é uma coisa pouco negociável, né? Há a possibilidade de não fazer, de já partir direto para o mercado de trabalho e tal? Com certeza, com certeza. Uhum. Mas eu acho que existe pouco espaço se você pensa no longo prazo em manter a sua qualidade profissional. É meio que obrigatório fazer residência hoje. Você, às vezes, quer ter um salário maior que, por exemplo, um clínico geral, no caso. Exatamente. É porque, assim, uma coisa que eu vejo, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, por favor, mas antigamente, você falava, faço medicina, milionário já, entendeu? Vida ganha. Vida ganha, entendeu? É. O que eu vejo de profissionais, assim, amigos meus, colegas meus, falam assim, acabei de sair da faculdade, não é tão grandes maravilhas, mas justamente por conta disso, porque você tem uma demanda muito crescente e uma oferta que não consegue acompanhar esse crescimento. E uma coisa legal que eu acho que, assim, quanto maior o número de médicos, ainda vai precisar ainda mais, para falar a verdade, para a população, porque a população tem uma taxa de natalidade muito grande, então o número de médicos tem que acompanhar esse crescimento também. A população está envelhecendo, né? Quanto Também. mais envelhecida a população, maior a necessidade de médicos. Claro. De algumas áreas específicas, principalmente, mas como um todo. Sim. Mas isso não vai acompanhar a quantidade de médicos que está sendo formada, né? A gente teve um aumento muito expressivo de faculdade de medicina. Então, eu não sei sobre essa quantidade, eu não sei a qualidade desses médicos que vão ser formados. Sim, claro. Eu acredito que quando você trata disso, de se diferenciar no mercado de trabalho, onde entra aquela palavrinha mágica, é o empreendedorismo, né? Então, agora há pouco nós estávamos conversando e nós temos como princípio, voltado para o mundo dos investimentos, que o que enriquece é o trabalho. Sim, E que o investimento ele vai te auxiliar a conservar seu patrimônio ao longo do tempo. Uhum. Mas você precisa cuidar realmente de se especializar, de ser um ótimo profissional, para assim você conseguir ter ali uma renda mensal cada vez maior. E caso você tenha ali um controle financeiro, vai sobrar ainda mais dinheiro para que você consiga realizar bons investimentos. E vai essa bola de neve mágica ao longo do tempo, né? Cara, eu achei fenomenal você falar sobre isso. Inclusive, você comentou sobre isso, sobre essa linha de pensamento de vocês um pouco antes da gente começar a gravar. E quando vocês falaram sobre isso, eu já falei, eu tô falando com pessoas que são sérias mesmo. Sim, sim. Né, os caras, embora eles trabalhem com investimento, eles conseguem pregar a realidade que é. Exato. Cara, via de regra, né, eu tô falando via de regra pro médico no geral, você não vai ganhar dinheiro com investimento, você não vai enriquecer com investimento. Ele vai te ajudar a criar essa bola de neve, como vocês falaram, você vai enriquecer com o seu trabalho. Exato. Com o seu trabalho. Como a Aline falou, está desvalorizado, a tendência é que continue se desvalorizando mais ainda. Hoje a nossa tabela de procedimento ainda é, por muitas vezes praticada como a MB 92, né, que é uma tabela de 92, cara. 92.
20 anos de inflação que Nossa, eu não sabia disso. deu Isso, cerca bizarro. de 600% a inflação dos últimos 20 anos, né? Uhum. Um O pouco plano- mais. O plano real é de 94? 94. Plano Real 94, que teve aquele estouro da inflação. Exato. Então, assim, nem corrigiu a A inflação. paridade com o dólar terminou ali em 94, foi isso? Por aí. 94, 95, o real e dólar eram 1 para 1 e depois acabou isso. E aí Isso. deu a explosão da Desde então inflação. a gente teve mais ou menos 600% de inflação Sim. e a nossa tabela continua sendo dessa época, cara. Nossa. Então Sim. é bastante absurdo. Então o médico, antes era o cara que atendia os pacientes, no final do dia tava com a gaveta cheia de dinheiro, muitas vezes só recebia o pagamento se fosse em dólar. E hoje não, hoje o médico ele é um trabalhador. Eu não acho que isso seja errado, pelo contrário, eu acho que essa igualdade de renda é uma coisa que a sociedade tem que almejar mesmo. O ideal seria que a renda de todo mundo aumentasse, não Com que a de uma certeza. classe diminuísse. Certo. Mas eu acho que a igualdade de renda é uma coisa significativa, sim. E pode falar, Aline. Não, é que eu quero trazer polêmicas. Mas antes de eu trazer polêmicas, o que eu vou pedir pro pessoal? Quem tá assistindo essa live, compartilha com umas 10 pessoas, gente. Vai, já compartilha. Já E teve sabe isso aquele aqui. amigo assim que você acha que tá à toa, que você sabe que vai gostar disso aqui? Já manda pra essa pessoa. Se cada um mandar pra umas 10 pessoas já tá legal, né? Porque eu vou trazer polêmica e vocês vão gostar. Porque, gente, o doutor é empreendedor e, por exemplo, quando você pensa na nossa realidade enquanto médicos, tem um Instagram que eu sigo que chama de um doutor que chama Médico Michael, um negócio assim. Teve um vídeo que ele postou, ele tirou tipo o print do celular dele. Ah, olha aqui, o débito automático da minha conta de energia. De repente, os dividendos caindo do que ele tinha, né, de renda variável. E você via que ele tava caindo mais dividendo na conta dele do que ele tava pagando de conta. Então, gente, essa é a sacada, entendeu? Os meninos vão saber falar bem melhor que eu. Só que Pode continuar. Só fique em que paz. assim, gente, o que eu quero falar? Vou trazer polêmicas, vou perguntar pro pessoal o que é melhor, residência ou, por exemplo, uma pós-graduação? Daqui a pouco vai ter mais polêmica, eu vou perguntar do FIES, entendeu? Então é isso, gente, vocês querem polêmica? Vai, compartilha esse negócio que daqui a pouco eu mando eles falar. Então, por enquanto, o que vocês acham da gente falar se é residência ou pós-graduação? O que é melhor? O que você acha que é melhor a pessoa Com o fazer? doutor. Acho que Nossa. eu não vou saber falar muito bem, então. Bom, para começo de conversa, você tem N pós-graduações e N residências, né? Com a pós-graduação e um tempo de trabalho, você consegue prestar a prova de título, dependendo da pós-graduação que você fez. Então, isso é uma coisa relevante de você ver. Pós-graduação em cirurgias, em áreas cirúrgicas, é uma coisa muito complexa, cara, porque nem sempre você vai ter uma estrutura adequada para fazer aquilo. Então, se você faz uma pós-graduação em, sei lá, cirurgia vascular, por exemplo, quem garante que você vai ter um serviço que vai garantir uma endovascular, uma UTI cardiovascular complexa, o que a gente chama de UTI coronariana, né? Então, nem sempre a pós-graduação vai te dar a mesma formação. Isso é uma coisa relevante. Mas tem suas vantagens, né? A pós-graduação é uma coisa que geralmente é mais tranquilo de passar. Pós-graduação geralmente te permite trabalhar enquanto você faz a pós. Terminou ali os anos que você tem na pós, você já entra no mercado de trabalho, você já começa a entrar no mercado de trabalho desde que termina a faculdade. Então, assim, para quem tem uma certa idade, para quem não tem condições de fazer uma residência, de ficar parado um ano, com retorno financeiro não tão bom assim, eu acho que a pós-graduação é viável. Não vou dizer que eu sou completamente contra, mas eu tenho inúmeras ressalvas. Eu acho que ainda, na grande maioria das vezes, e isso vale especialmente para os serviços cirúrgicos, a pós-graduação não vai permitir a mesma formação para o médico que a residência. Tá? Minha opinião, eu acho que muitos serviços de pós vão fugir disso aí, vão ser muitas vezes melhores que uma residência, mas minha opinião é essa aí. Quer uma coisa mais segura, infelizmente vai lá, vai ter que fazer a provinha, vai ser difícil de passar, vai ter que trabalhar pra caramba, vai ter que ralar, mas no final você vai ter uma formação garantidamente boa se você fizer uma boa residência. É um caminho mais difícil, mas vale a pena, né? Tem uma E- frase que nós gostamos bastante, que ela não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas o que é gostoso quando nós conseguimos pegar conceitos de outras áreas e aplicar na área da qual nós trabalhamos, né? Mas tem uma frase que ela é da Santa Madre Teresa de Calcutá, se eu não me engano, e eu falo ela em todos os contextos possíveis, que ela diz que é justo o que muito custe e o que muito vale. Então a gente pode aplicar isso na vida e também nos investimentos, né? Tem caminhos que são mais difíceis, mas se nós nos esforçarmos, pouparmos, escolhermos bons investimentos, no final de tudo vai valer a pena, né? Então é seguir essa linha de raciocínio mesmo. Perfeito. Uma coisa com relação à residência, isso por assim, na época eu era leigo, mas eu pensava que você saía da faculdade de medicina e já ia direto no caso assim, pô, você se inscreveu numa residência e já ia ser residente, mas tem que fazer uma prova para passar
Isso. Pra ver se você tá habilitado a fazer residência. A nossa Isso. vida eternamente é ficar fazendo prova, entendeu? É uma prova, é isso, prova é eterna. isso. É, Prova uma, eterna. é eternamente. Quando eu terminei a residência, falei, não, agora acabou, mas aí tem a prova de título ainda depois. Ainda tem a prova de título. Gente, Aí tem depois da vários. prova de título, você vai fazer a prova para entrar no mestrado, no doutorado. Então, O título, no caso, é de especialista ou algo do tipo? isso, quando você termina uma residência pelo MEC, né, se ela for uma residência aprovada pelo MEC, você pode diretamente pedir o CRQE no CRM, que é o registro de especialista, basicamente. Ah, legal. Se você fizer uma pós-graduação, na maioria das vezes não, você vai ter que fazer uma prova de título antes. Tá. Só que de praxe, muitos planos de saúde já pedem que você tenha prova de título para você entrar no hall de médicos daquele plano. Por exemplo, a Unimed, no caso. Na Unimed, por exemplo, eu acho que você precisa, se eu não estou enganado, sim. Legal. Então você teria que fazer a residência, além da residência prestar a prova de título. Que, Entendi. pelo menos pela vascular tem uma taxa de aprovação de mais ou menos 40%. Então 60% dos caras que tentam a prova após terminar a residência Não consegue não passar. consegue passar. É. Não consegue passar. Então, eu tive Então uma é mais um ideia. crivo. É. Eu tive uma ideia aqui, fazer tipo um teatrinho. A gente vai fingir que o Davi, ele é seu irmão, uma pessoa que é muito importante pra você. E aí, doutor, você vai ter que aconselhar ele em relação à residência, assim. Porque o que eu sinto nas pessoas? As pessoas escolhem residência assim, ó, vou te explicar. Fala assim, eu vou fazer psiquiatria, porque psiquiatria agora, eu fiquei sabendo de um psiquiatra que tá ganhando R$900 na consulta dele sem retorno. Rapaz. Então, assim, existe. Então, a pessoa escolhe assim. Só que você não tem que... Se você for pensar na oferta e demanda, o tanto de... Sabe? Por exemplo, dermato. Você vai pra uma cidade que já Sim. tem 7, já tem 10. Você acha que você vai brilhar nessa Sim. cidade? É complicado, né? Então, assim, fingindo que o Davi é seu irmão, uma pessoa que você considera bastante, agora você vai aconselhar ele em relação, assim, uma área diferente, ou talvez uma área, assim, que talvez as pessoas estão fugindo e talvez seria interessante pra ele. Eu, particularmente, escolheria minha residência com base no meu personagem preferido de Grey's Anatomy. Ah, Seria pronto. isso. E qual é a área que ele faz? Eu gosto do que é neurocirurgião, né? Porque eu Ah, assisti. tá. É que hoje... O Grey's Anatomy é meio misturado, né? O neurocirurgião, ele faz o procedimento cirúrgico de outra especialidade, aí é meio... Sim, sim. E é uma pegação danada, e é tiroteio no hospital o tempo todo. Não que a pegação não Tiroteio tenha, né? o Até porque eu tempo conheci todo. minha esposa no hospital. Não que eu pegasse no hospital. Talvez. Mas, ó, eu já gostei da sua esposa. Não, só quero fazer uma observação. Se Eu vocês faria cardio, repararem... no caso. Isso, você aconselha os dois. Mas assim, se vocês repararem na história do Dr. Pedro, quem colocou juiz na cabeça dele foi ela. Foi por causa dela que ele virou investidor. Então, gente, mulher entende das Mas coisas, é tá? sempre Pior assim, que no é final verdade. das Tá contas. vendo? Não, as mulheres são investidoras muito melhores e mais capazes do que os homens, eu não tenho dúvida disso. Que chique. A Disso eu não concentração de imaginava. homens na bolsa é maior, no caso, só Exato. que como você tem uma concentração maior, no caso, os homens perdem mais dinheiro que as mulheres. Gente, eu amei essa informação. Os homens levam a média Meu pra Deus. baixo. É, né? leva pra baixo, a mulher leva pra cima. Que tudo! Não, agora eu já ganhei meu dia. Meu Deus do céu. Mas voltando pro assunto de área de residência, cara, em primeiro lugar, você tem que fazer o que você gosta, de longe, assim. Mas eu gosto de, sei lá, cabeça e pescoço, que é punk, porque você lida só com câncer praticamente, você lida com cirurgias de 14 horas e pacientes que são padrão SUS, pacientes que não vão ser curados imediatamente. Então é uma área muito difícil. E quando eu falo padrão SUS, eu falo padrão SUS de ter que receber a tabela SUS, de ter que passar visita ali Ah, tá. 30 dias, de ter que acordar 4 da manhã para poder passar visita, para ir pro consultório, para passar visita depois à noite de novo, para operar durante a madrugada, sabe? É difícil. Então você tem áreas muito complicadas, você tem áreas mais tranquilas, oftalmo, dermatologia, mas se você não pode deixar isso entrar na sua cabeça, você não vai fazer a área mais tranquila, para começo de conversa você vai fazer o que você gosta, mas mesmo dentro do que você gosta, você tem que levar em consideração as suas variáveis. Poxa, eu tenho, sei lá, 35 anos, eu não sou apaixonado por nada a princípio. Poxa, é melhor para mim talvez fazer uma residência que seja acesso direto, que dure 3 anos, acabou, tô no mercado de trabalho Sim. como especialista, do que eu fazer, poxa, um negócio igual eu fiz, que demora 6, 7 anos para você realmente começar a se inserir no mercado de trabalho. Pô, o cara com 35 terminou a faculdade, vai entrar no mercado de trabalho com 42. Então, tá tudo bem, mas assim, É- é um empecilho falar assim, nossa, mas você tá entrando agora no mercado de trabalho? Se é o que você quer, se é o que você ama, não tem problema. Não tem problema. Você vai ter uma dificuldade a mais. Mas vai ser uma dificuldade a mais, com certeza. É. E assim, tem áreas que estão aumentando muito essas pós-graduações, como dermatologia, por exemplo. Antes a gente só tinha residência, hoje você já tem um monte de pós. Legal. Então, como é uma área que está um pouco mais, entre aspas, invadida por essas pós-graduações, você acaba tendo mais profissionais no mercado e isso vai jogar para baixo o valor dos procedimentos. E você tem áreas onde já tem os monarcas dessas áreas, né? Então, se você vai fazer patologia, é difícil você criar um laboratório do zero. Você vai ter que trabalhar para alguém. Entendi. Se você vai fazer radiologia, a mesma coisa. Radiologia tem um outro empecilho.
tecnologia de inteligência artificial, cara. Hoje, boa parte dos trabalhos em radiologia já estão indo pro lado de inteligência artificial. Uhum. Então, pô, você vai A fazer gente uma vai coisa... ser substituído por robô? É isso que você tá querendo me dizer? Dependendo da área, em partes, pelo menos, eu diria que sim. Ah, entendi. Então, Interessante, se para laudar nossa. um raio-x, um robô já consegue fazer um trabalho tão bom ou melhor do que um humano, por que não deixar o humano só Sim. na ressonância e na tomografia? Porque ao longo do tempo você tem um custo menor também. Você tem É, um investimento isso. inicial alto, mas Exatamente. você ganha E você escala. já está tendo esse investimento com a inicial. pessoa. Exato. Então Exato. isso é bacana. É interessante. complicado você saber que você tá sendo substituído por robô, você não acha? Não, eu não acho porque assim, Eu acho. em todas as áreas a gente já é substituível ou por algum software ou por algum robô ou algo do tipo. Na parte de investimentos também, entendeu? Você já tem, como você tem muito acesso à educação e muito acesso à informação, pô, tem muita gente que não precisa às vezes de um assessor porque ele já tem uma certa experiência, já tem uma certa expertise, que ele consegue se auto-atender. Então, assim, pô, é substituível às vezes você buscar conhecimento na internet ou fazer algum curso, algo do tipo, e ter um assessor? Sim, é substituível. Só que aí vai naquele dilema. Pô, eu quero gastar todo esse tempo para buscar esse conhecimento? Não, procure um assessor, é mais fácil. Não, com certeza. Desculpa, Aline, te cortar, mas eu acredito que mesmo uma área que tem tudo para ser substituída, entre aspas, como a radiologia, por exemplo, não vai ser. Não vai ser, nem daqui a 10, nem daqui a 20 anos. Talvez parcialmente, talvez em pedacinhos ali, mas não como um todo, tá? Não como um todo. É igual o representante comercial. Tem muita gente que fala assim, ó, o representante comercial vai morrer. Olha, duvido muito, porque meu pai é representante comercial e tem sucesso no mercado, atende há mais de 30 anos aqui a região e os clientes falam assim, cara, não quero que você saia daqui nunca, entendeu? Então, tem outras áreas também, outros exemplos mais bacanas. Posso trazer outra polêmica? Ah, gente, eu vou trazer. Já Traz a pedi. bomba. eu Bring vou the falar. bomb. Gente, o que acontece? Por exemplo, no médico, quando você vai ser atendido por um médico, o que você mais valoriza é o atendimento diferente. Ele olhou no Sem meu dúvidas. olho, ele me encostou, ele me examinou direito. E assim, gente, eu vou ser sincera, tá? Que agora eu tô fazendo estágio, então eu tô passando, eu tô entendendo o lado médico também. Porque, por exemplo, eu já passei na UPA, Ana Jacinta, Zona Norte, tudo. Aqui eu já rodei bastante esse ano, hein? Nesse estágio, bastante. E aí, quando você chega na UPA, teve um plantão que eu fiquei das 7 às 11. Cinderela. Ó que bonitinho o nome desse plantão, Cinderela, mas é o caos. Aí, gente, das 7 às 11, tinham 60 pacientes pra atender. Então, se você for fazer o tempo que você tem por consulta, é pequeno demais. E você tem que atender todo mundo. Assim, a gente classifica os pacientes em verde, amarelo, vermelho, né? Tipo, o amarelo tá mais grave que o verde, a gente consegue passar na frente e tal. Consegue. Só que quando você vê o fluxo, é muito complicado você entender um por um bem atendido. Sim. Então, por que eu tô trazendo isso? Porque quando você vai ver a nossa sobrecarga que a gente tem no futuro, que eu ainda nem sou médica, mas eu já tô sentindo um pouquinho no internato essa sobrecarga, você percebe o tanto que o médico precisa entender sobre investimento. Porque senão... você não pode virar escravo do seu dinheiro. Você tem que colocar o seu dinheiro para trabalhar por você. Porque, gente, senão sua saúde vai embora, vai tudo embora. E assim, Aline, eu sou muito novo para preocupar com o meu futuro, com o meu dinheiro, com a minha aposentadoria. Não, você não é novo. Porque a aposentadoria é quando a gente consegue fazer o quê? Agora eu já trabalhei bastante, eu posso ficar mais tranquila. E, por exemplo, eu tenho vontade de ficar mais tranquila quando eu quiser me dedicar à minha família. Porque, gente, os médicos estão tudo adoecendo. Entendeu? E é isso. O que vocês acham desse assunto? Então, é interessante até comentar por que nós estávamos com essa vontade, nós da Elo Investimentos, de fazer um podcast focado em finanças para médicos. Porque lá nós percebemos que os médicos, eles têm necessidades específicas dado tudo que acontece na vida desses profissionais. Então, nós percebemos 3 principais características. A primeira é a rotina intensa. Então, como nós comentamos antes, é muita prova, muito estudo, e por conta disso, áreas da vida são negligenciadas. Uma delas é a vida financeira. Outra é um salário médio elevado. Então, via de regra, um médico ali, quando ele começa a vida profissional dele, tem um salário médio superior às outras profissões. E a terceira é o endividamento. Então, até comentei com você um estudo que estudantes da Universidade de Brasília fizeram, que da pesquisa que eles fizeram com os médicos, apenas 31% não possuíam dívidas. Então, nós vemos esse perfil de médicos endividados. A gente vem desse panorama, a gente falou, nossa, é extremamente importante nós, como um escritório de investimentos, darmos educação para esse público, né? E entrando nisso que você comentou, tem um conceito de um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre, que ele chama isso que nós comentamos, né? De trabalho, pagar conta, de corrida dos ratos. É bem bacana. Então, é uma coisa que qualquer profissão tem que tomar cuidado mesmo. E desde o início ter essa mente voltada para, ok, estou trabalhando muito agora, mas como eu posso me organizar financeiramente para daqui a 10, 15 anos eu conseguir ter uma vida mais tranquila. Tem uma frase também que
eu repetia muito pra mim mesmo, né, que era o seguinte: Davi, ame o Davi do passado pelo tudo que ele fez, que ele não queria fazer pra você ser para você ser quem você é hoje, e ame o Davi do futuro pra você fazer hoje o que você não gostaria de fazer, mas pra você ter uma vida confortável no futuro. Achei chique. Então, Legal, esse é o bacana. raciocínio, né? Ame você mesmo do passado, porque ele fez coisas que ele realmente não gostaria de fazer, mas pra você chegar onde você está hoje. E ame você mesmo do futuro pra você hoje estar disposto a fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas que são essenciais pra sua vida. Chique E com demais. certeza aprender sobre investimentos e ter uma vida financeira controlada é uma dessas coisas. Eu vou puxar aí uma coisa que a Aline tinha falado, sobre a aposentadoria. Não necessariamente o médico precisa esperar 60, 65 anos para se aposentar. Eu acho que a gente tem que trazer outro conceito para a mesa, que vocês podem explicar aí para a galera, que é a liberdade financeira, né? Sim. Quer Claro. mandar aí para a galera, Brunão, o que significa? Claro, a liberdade financeira é basicamente quando os rendimentos das suas aplicações, seus investimentos sejam mais conservadores ou mais agressivos, pagam o seu custo de vida, tá? E como o Davi muito bem falou, querendo ou não, o médico comparado a um trabalhador do comércio, um trabalhador CLT, ele acaba tendo uma renda muito mais elevada. Então, se ele tem uma renda mais elevada, a capacidade de poupança também é muito maior. Então, quanto mais tempo e maior também os seus aportes em um plano de previdência ou algum investimento, alguma aplicação, mais rápido você vai se aposentar. Perfeito. E pensando nisso aí, eu trouxe para essa pauta aqui do podcast uma situação exemplo que eu trouxe numa aula minha sobre educação financeira para médicos, onde eu peguei 2 casos. Claro. E aí tentem acompanhar os números aí de um cara recém-formado, acabou de formar, não vai fazer residência ou não sabe o que vai fazer, tá ali ganhando R$ 12.000 líquido, Rapaz, beleza? 12 mil, beleza, tá? É um salário aceitável para um médico que terminou, tá dando os plantõezinhos dele, dá para ganhar muito mais do que isso se o cara for realmente vender a alma no plantão. Mas aí é um cara mediano, no caso. Esse é um cara mediano, eu diria que talvez até para baixo, sendo conservador. Ok. E esse cara manteve o custo de vida de aluno dele de R$ 2.000, beleza? Se esse cara compra um carro aqui de R$ 172.000, tá? Dividido aí em 48 parcelas de 3.500 com IPVA anual de 6.800 e um seguro de 6.000, nem pensando em depreciação, revisão, mecânica do carro, esse cara vai ter um custo só com o carro de R$ 4.666 por mês. Ok. E no final, o salário mensal desse cara vai ser de R$ 7.300. Então, um cara que ganhava 12 mil líquido vai ter um salário residual aí de 7.334. Isso que você está considerando só o valor do carro, não os custos do... Só o carro. Só o carro. O cara deu um passo na vida dele. Decisão ali. Né? Uma decisão, comprou um carro. Aí eu trouxe o amigo dele aqui. O cara fez exatamente a mesma coisa, não fez residência, tá ganhando 12 mil, também gasta 2 mil ali mensal. Só que esse cara, a primeira coisa que ele fez foi colocar a reservinha dele no Tesouro Selic, juntou 50 mil, colocou no Selic, na época estava rendendo ali 10,75, agora está em 12,65, né? 12,65. Isso. Beleza. E investiu o restante no IPCA, que está dando aí 5, alguma coisa, 2035. Ô, doutor, posso só falar uma coisinha antes de você falar isso? Pode. Porque tem muita gente que não entende nada que ele tá falando. Então eu vou explicar só uma coisinha pra... Que se eu conseguir explicar, eles vão entender, porque eu não sei quase nada. Mas assim, gente, o que A acontece? gente ajuda qualquer Se coisa. vocês forem no site do Tesouro Direto, vocês vão curtir. Por quê? Eu já fui fuçar lá pra fazer... Eu fiz uma aulinha de revisão sobre renda fixa. E aí ficou... eu não sei nada, então eu fiz com o básico do básico. Quando vocês entram no site, e o que tinha na aula? Muito print, porque eu fui pegar o site e tá tudo pronto já, gente. Eu não tive Sim. gasto com Aham, energia, é com bacana. pensamento, com nada. Aham. Você pega o site, tá lá assim. Porque, gente, investimento, vocês acham que é assim, ai, que coisa esquisita, o que é isso? Gente, depende da sua meta. Então, por exemplo, a meta a curto prazo, a médio prazo, longo prazo. Por exemplo, muito interessante o que o doutor trouxe, que é sobre um carro, né? Então, por exemplo, e lá, gente, no site, vocês conseguem simular isso? Então, você que tá vendo a live, quando isso aqui acabar, vocês vão lá no site do Tesouro Direto, aí vocês vão ver lá que simula. Ele fala assim, o que você quer fazer da vida? Você tá pensando na aposentadoria? Você tá pensando nisso, naquilo? O site é muito seu amigo, não é? Pode contar a sua simulação É bem intuitivo e Sim. De fácil acesso. eu escolhi o Tesouro justamente que é a coisa mais conservadora possível, né? A gente, assim, não a gente, mas os autores classificam o tesouro como risco zero. Por É. que risco zero? Porque, assim, o governo é inquebrável. Se ele estiver prestes a quebrar, o país quebrou, mas ele tem mecanismos para que isso não aconteça. Então, por exemplo, se o governo ele não tem dinheiro para pagar a sua dívida, porque, na verdade, o que eu acho até legal a gente explicar para a galera, o que é o tesouro? Na verdade, a renda fixa ela é um empréstimo. E quem está emprestando esse dinheiro é você. Então, por ser um empréstimo, o que acontece? Você sabe para quem você está emprestando, quando que essa pessoa vai te devolver e
quanto que essa pessoa vai te pagar. Então você está emprestando seu dinheiro para o governo. Você fala assim, nossa, Bruno, mas pô, emprestando dinheiro para o governo já arrecadou mais de 1 trilhão no ano, ele precisa de mais dinheiro? Sim, ele precisa de mais dinheiro porque ele gasta muito mais. O governo a gente fala que é um parasita. Então você está emprestando dinheiro para o Tesouro para ele financiar os seus gastos, pagar funcionário, enfim. E é legal também, com o Tesouro você consegue fazer o que a gente fala de plano 1.5+. Então planos, metas e objetivos até 1 ano, curto prazo, até 5 anos, médio prazo, e mais que isso, longo prazo também. E o governo com 30, 50 reais já começa a estar investindo, é bem bacana. Perfeito. Então, entendendo que é Tesouro Direto, entendendo que é Tesouro Direto, então, voltamos pro amigo do médico. Vamos lá. Então, esse amigo, cara, ele vai ter um ganho mensal. Então, o primeiro cara terminou ali o ano dele com um ganho de 7.600, mais ou menos, e com um Corolla, tá dirigindo Corolla, beleza. Carro médio ali. É um carro aceitável, né? Já esse outro cara aqui tá dirigindo o uninho dele com a escadinha em cima que ele... No quadrado. Que ele herdou do avô dele, beleza. Mas o cara tá ganhando R$ 13.593,72. Então ele já tá ganhando R$ 1.593 só do Tesouro. E, pô, mas, putz, não parece, pô, você deixou de comprar um Corolla para ganhar R$ 1.000 a mais no mês. Mas se você olhar o gap de um cara pro outro, são R$ 5.000 de gap, são R$ 5.000 de intervalo entre a renda de um pro outro. Então o exemplo, no cara do exemplo 2 tá ganhando já praticamente o dobro. E é legal que se você, por exemplo, faz essa conta, uma conta simples de juro composto, isso há 20, 30, 40 anos projetado, cara, dá uma diferença muito grande. E eu fiz essa conta aqui pra ocasião número 2 aqui. Sei. Tá, todo o restante do capital esse cara continuou ganhando 12 mil, que provavelmente não vai ser uma realidade, ele vai conseguir ganhar muito mais que R$ 12.000, mas ganhando isso e reinvestindo tudo que ele ganha ali numa taxa anual de 12%, tá? Joguei aqui, não sei qual vai ser a realidade do futuro do Brasil. Isso é totalmente factível pro Brasil. Me parece bastante factível aqui no Brasil. Em 10 anos, quando esse cara bater ali os 34, 35 anos de idade, ele vai ter R$ 2.200.000 guardados, com provento mensal só do investimento de R$ 20.700. Então esse cara... É que a gente não está considerando a inflação... A gente desconsiderando a inflação. Mas se, por exemplo, no Brasil só o CDI render 10% ao ano e a inflação for 5%, então você está ganhando 5% a mais, está corrigindo mais do que a inflação durante todos os anos. Se você desconsiderar a taxa de inflação, acho que eu diria que aqui para o Brasil entre 5% e 6% de rentabilidade anual seria uma coisa bem realista. Não, é bem factível, a inflação histórica do Brasil. Uma coisa para o médico que nem sempre a gente considera que o IPCA, o índice IPCA, ele mede os serviços para uma população no geral, né? Então ele mede principalmente comida, conta de luz, e isso não é a maior parte dos gastos do médico, né? A maior parte do gasto do médico é com o terreno que ele está comprando, é com a casa que ele está comprando, é com o Corolla, com o consultório. Não, e sabe o que é interessante? Então a inflação não atinge, desculpa, Aline, a inflação não atinge o médico da mesma forma que ela atinge a população no geral. Deixa eu só fazer um comentário aqui. E também, assim, como o IPCA é um índice medido pelo governo, por exemplo, se a gente pega o IPCA dos últimos 12 meses, a gente vê que, na média, o preço de todos os itens subiu 12%. Só que se você vai na realidade, você tem um aumento de no mínimo 30%. Quanto que aumentou o feijão? Quanto que aumentou o óleo de cozinha? Quanto que aumentou o arroz? Então, por ser medido pelo governo, às vezes tem algumas discrepâncias aí em relação a outros índices também. O IPCA... A inflação, no geral, ela ferra mais com o pobre do que com o rico. Essa é a grande verdade, né? O rico está inflacionado. Ele se protege melhor da inflação, claro, né? Exatamente. Né? Não só o que ele consome não é a mesma cesta básica que o pobre consome. Com certeza. Como ele se protege. Muitas vezes ele gera inflação. A empresa gera inflação. O material que ele vende é o que gera a própria inflação. Porque vamos pegar um exemplo factível aqui. Vamos imaginar que você é um médico e você cobra R$300 a consulta, a hora da sua consulta. Se a inflação for 10%, você vai aumentar para 330 no mínimo ou 350. Então você mais que corrigiu a inflação. O salário do pobre, às vezes não tem um aumento de 2, 3% ao ano. Então, nem metade, às vezes, da inflação corrigiu. Então, isso que a gente tem que acabar analisando ao final do dia.
Perfeito. E assim, gente, ó, primeiro eu quero falar, né, que eu trouxe pra eles comerem açaí saudável, uma delícia. Isso aqui não tem conservante, não tem emulsificante, uma Opa. delícia, gente. Obrigado. Vocês vão experimentar aí e falar o que vocês acham desse açaí do Oakberry. Mas Vamos enfim, lá. o que eu queria É. falar? Que quando a gente pensa nos gastos do médico que vocês estavam falando, por exemplo, qual que é a melhor fase pra gente investir? Antes de você construir uma família, né? Porque aí você vai construir família, você vai ter muito gasto, você vai ter filho, entendeu? Você vai, enfim. Mas, ó, Acho que o antes quanto de falar... antes, pra falar O a quanto verdade. antes O é quanto melhor, antes. né? O tempo ele é muito aliado, né, do investimento. O juros composto ele é o que faz a bola de neve rolar cada vez maior. Sim. E assim, o brasileiro faz o quê? Ele usa os juros compostos o quê? Contra ou a favor? Me conta, o que você acha? Geralmente sempre contra. Se você pega, por exemplo, dívida de cartão de crédito, que tem que assim, o banco cobra no mínimo 12% ao mês, então se você faz em um ano, faz nos juros compostos aí. É. No caso, assim, você deixa o dinheiro no tesouro, você ganha 12% ao ano. No cartão de crédito, o banco te cobra 12% ao mês. Ao mês, né? Então Sim. faz a Bizarro. conta. É absurdo. Eu acho que sobre o melhor momento para investir, como nós comentamos, aí que entra a disciplina e conseguir, de acordo com a sua realidade, investir o que você pode. Então, a gente fala que não tem o melhor momento para investir. Se a gente analisar o Brasil, então, aí que você nunca vai ter um melhor momento para investir. É. Porque todo ano nós temos imprevistos e situações caóticas acontecendo no nosso país. Então, se a gente for fazer ali um histórico desde 2018, greve dos caminhoneiros, eleições, depois a gente entra em pandemia, a gente entra nesse choque de custos que ocorreu. No início desse ano tivemos esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Então, não existe um melhor momento para investir, de fato. Basta você botar a cara mesmo, quiser aprender, querer começar a O investir. nosso cenário é caótico, né? Não Exato. adianta, não adianta A esperar. vida é assim, né? A vida justamente, a vida é cheia de imprevisto, cara. Então você tem que colocar na conta que os imprevistos, eles têm que ser uma variável previsível, na verdade. Exatamente. E dentro desse o contexto, previsto começar é a previsto, investir. né? O imprevisto é previsto, eu já Exato. ouvi isso em algum lugar antes também. E sabe o que é interessante? Porque assim, eu já falei que eu não sei muita coisa, né? Mas uma vez eu tava estudando sobre renda variável. E, por exemplo, greve dos caminhoneiros, Covid. Teve muita gente que perdeu dinheiro? Teve, Sim. mas tem um tempo que você consegue resgatar isso que você perdeu, né? Sim. Dependendo do tempo que você começou, né? Porque, não, eu quero ficar pouco tempo, eu quero comprar um negócio aqui e vender de qualquer jeito, né? Você tem que ter planejamento, né? Sim, sim. A renda variável, como ela funciona, né? A gente comentou um pouco sobre a renda fixa, o Bruno explicou de forma magistral que a renda fixa nada mais é que um empréstimo. Então você vai emprestar dinheiro para alguém, seja o governo, seja um banco, seja uma empresa, Uhum. onde a gente tem esses tipos de investimento, Tesouro Direto, CDB, a debênture. E a renda variável, ela tem esse nome justamente porque no momento da aplicação, diferente da renda fixa, você não sabe qual vai ser sua rentabilidade. No caso das ações, você está comprando uma parte de uma empresa. E por conta disso, existe todo um sistema complexo ali, porque o valor da empresa ele vai variar de acordo com vários fatores. Primeiro, a gente tem a gestão da empresa, a gente tem os resultados da empresa, e um fator muito importante é a expectativa das pessoas em relação a como aquela empresa ela vai ter resultados no futuro. E o No terceiro caso fator, oferta e demanda. Exato. Então, no caso da greve, desses problemas que nós tivemos no Brasil, começou o Covid também, o mercado acionário caiu e muito, muito. É porque as pessoas olharam aquilo e pensaram, nossa, os próximos meses, os próximos anos, o cenário está muito incerto, é mais arriscado investir nisso, então só aceito investir caso eu pague menos. Exato. Então, existem essas coisas que são correlacionadas no mercado de ações e é por isso que a gente defende a tese aqui do investimento a longo prazo, né? Se você compra boas ações, se você confia nelas, essas turbulências que acontecem ao meio do caminho, elas não vão te influenciar tanto, você vai conseguir ficar calmo, esperar o valor dessas ações voltar a um patamar que você comprou e até maior. Uma coisa que eu acho importante que você puxou, para o pessoal entender, o mercado ele está olhando sempre para o futuro. A galera Sim, tem que sempre. entender isso. Exato. Então o mercado está sempre precificando o futuro. Então se você é o cara que vai esperar o momento correto para você investir, ou o melhor momento para você investir, você já perdeu esse momento. O melhor momento Porque é o mercado ontem. vai ver antes de você. Sim, sim. É. Não, e assim, com o Covid, a popularização do investimento ficou muito alta. Então, na mídia, a gente via o quê? Taxa de juros lá embaixo, então o FGTS, 3% ao ano paga mais que 2%, né? A gente até brincava com isso na época. Então, para você conseguir um retorno mais satisfatório nas suas aplicações, você teve que colocar um pouco mais de risco. Multimercado, ações brasileiras, ações internacionais também. E nesse momento agora, a gente vê uma saída de investidores voltando para a renda fixa. Por quê? Porque isso é um dos casos do brasileiro investir mal, porque ele não consegue. O brasileiro, assim, investindo o seu dinheiro, ele é muito imediatista, ele quer resultado para agora. Então, fala assim, eu vou estar ganhando 1%, 1,10, 1,20 ali. No mês, para mim, tá tudo bem. Eu não quero esperar 5, 10, 15, 20, 30 anos. E quando você faz um investimento em renda variável, você tem que ter esse prazo, né? Eu acho que
também pelos influenciadores não terem falado essa informação, Aham. fala assim, olha, se você está investindo em aplicações de mais risco, você tem que ter um horizonte muito mais interessante também. E nessas crises que acabam surgindo as grandes oportunidades, porque você consegue comprar uma nota de R$1 a 40 centavos. Então isso é Basicamente. muito maravilhoso a longo prazo. Perfeito. Bom, vou aproveitar o break aqui da alimentação para falar que tá bem gostoso isso aqui. Tá gostoso? Como alguém que Gente, ele gostou. Eu Achei que ele não gostei, eu ia gostei. gostar. como alguém que fez Não, faculdade não, no Pará, você vai ter que então me eu contar tive o que você me falou no WhatsApp, tá? Ah, Por favor. Eu falei que eu não ia querer o açaí, porque, É. pô, eu morei muito tempo no Pará, eu comi o açaí que, pô, entre aspas, Puro, é, né? é o puro, é o de verdade mesmo, é o terrão mesmo. Aqui, mas eu fui surpreendido positivamente, muito bom, muito bom. Chique, gente. Essa Olha, eu consegui achar um açaí que ele come. Não Esse aqui acredito. parece não ter aquele xarope de Guaraná que geralmente tem. Tá bem gostoso. Ó, Exatamente. e eu trouxe pra vocês dois também, tá? Tá aí Exatamente. na geladeira. Não é um xaropão, é um açaí de verdade. É, esse aqui é gostoso mesmo. E eu vou aproveitar pra fazer... Eu quero outra polêmica agora, que eu só pego isso. É só isso que eu quero hoje. Só polêmica. E vamos supor que tem uma pessoa escutando a gente que não entende nada disso que vocês estavam explicando, tá? Nada de Ok. renda fixa nem variável. Só que ela tá pensando assim, nossa, eu tenho FIES e eu vou sair da faculdade endividada. E ela tá preocupada com isso e eu quero que vocês acalmem essa pessoa. Porque o intuito desse podcast do Guia Doutor é o quê? Ser, assim, gente, uma terapia coletiva. Porque, assim, sofrer sozinho é ruim. Então, a gente tem que sofrer em grupo. Então, vocês vão ter que aconselhar essa pessoa que tem um FIES, que é endividada. Você vai falar, não, calma, dá certo dessa forma ou dessa e tal. É isso que eu quero que vocês façam. Tá, no caso Façam. você fala assim, pô, tem o FIES e pra pessoa não se preocupar depois que ela sair da faculdade, da residência, seria isso? Isso, ajuda essa pessoa a ficar mais calma. Cara, assim, eu vou dar uma opinião pessoal, quem quiser, por favor, possa dar depois, mas eu acho o FIES, eu acho sensacional o FIES, pra falar a verdade. Claro que ele é mal utilizado, porque, por exemplo, para uma faculdade que nem um médico, ele já sai da faculdade, mesmo que ele seja um clínico geral, ele consegue ter um salário mais interessante que o trabalhador básico, né? O trabalhador do comércio, enfim. Então, o médico ele consegue quitar as parcelas do FIES com mais facilidade, mas, por exemplo, a depender da faculdade que você faça, você não tem capacidade financeira para estar quitando o FIES e você acaba sujando o seu nome. Então, eu acho sim o FIES muito interessante porque você dá acesso à educação, e dependendo da educação de qualidade, tá? Só que você tem esses desfalques, essas pontas, essas arestas que ainda não foram sanadas. O médico, via de regra, ele consegue bancar o FIES, sim. Com tranquilidade. Com tranquilidade. E tem a questão da taxa do FIES, né? Que é uma taxa bem interessante. É uma Sim. taxa que perde para a taxa Selic na maioria das vezes. E é de 3%, é isso? Ou indexado alguma coisa? Deve ser... Eu fiz estadual, então não tenho o FIES. Deve ser assim, Também não sei, menor gente. que a Selic, às vezes é 50%, 60% da Selic, vamos colocar. Então, assim, você tá devendo, você tem uma dívida ali, mas é uma dívida que muitas vezes nem vale a pena você quitar na hora, né? Exato. Uhum. É melhor você Não. deixar ela lá, vai pagando a aos sua pouquinhos, mensalidade né? para não sujar seu nome e fica tranquilo. Você vai Exato. conseguir pagar ela com tranquilidade. Quando nós pensamos em planejamento financeiro, um dos primeiros itens a serem abordados são as dívidas. Exato. E tem isso, né? Quais dívidas elas realmente valem a pena ser quitadas ou não? Porque existe aquela dívida inteligente, de certa forma, né? Que possibilita você realizar coisas Perfeito. que vão te trazer um maior retorno a longo prazo. O cartão de crédito é uma dívida inteligente. Exato. Então você passa tudo no cartão de crédito, você não tem o desfalque no seu caixa, né? Na sua pessoa física, na sua pessoa jurídica, você paga tudo uma vez só e você deixa o seu dinheiro rendendo no CDI. Isso é perfeito. Exato. Então, no Uhum. caso da dívida do FIES ou outras dívidas também que tem uma taxa de juros menor do que a taxa que a gente consegue de rentabilidade, talvez faça sentido sim manter essa dívida, né? E a Uhum. gente sempre diferenciar aqueles dois conceitos que é o endividado do inadimplente. E quando o Brunão fala do cartão, só para cortar você, Uhum. cartão de crédito, não cheque especial, né? Por Sim, favor, sim. gente. A dívida do cheque especial é altíssima. Então, existem dívidas inteligentes, precisa ter aquele cuidado para você não se tornar um inadimplente, né? Que é Vai, aquela diferencia pessoa... aí pra gente, Davi. Então, Endividado do inadimplente. Sim, Vai, então não sei nem endivi- falar essa palavra direito. o endividado é aquela pessoa que ela possui algumas dívidas. O que é a dívida? É um compromisso futuro de realizar algum pagamento. Mas você está se planejando para conseguir fazer esse pagamento. Então vamos dar um exemplo de endividado? Cartão de crédito. Alguém comprou. Não, quero outro. Alguém comprou alguma coisa nas Casas Bahia e tem que ficar pagando todo mês. Tipo Exato, isso? exato. Tem uma dívida, Hum. exato. Isso, tem Agora, uma se dívida. essa pessoa ela tem esse compromisso, ela não vai conseguir arcar com esse compromisso, ou seja, pagar essa dívida, ela se torna inadimplente. É a situação que a gente quer fugir a todo custo. E aí o né? nome dela vai pra onde? Serasa. E, gente, sabe o que eu descobri também? E eu falei disso na consultoria de finanças, eu não sabia. Vixe. Foi interessante. Eu descobri assim que se você vai no site do Serasa, você consegue desconto, sabia?
Na dívida você consegue. Você sim. consegue Sim, desconto sim. na dívida. Eu não sabia disso. É, porque o banco, o que ele pensa? O banco, se a gente olha o balanço do banco, ele tem uma conta chamada provisão para devedores duvidosos. É uma palavra bem chique, mas o que É significa? engraçado, na verdade. Duvidosos. Então o que ele pensa? Fala assim, ó, a Aline não tem capacidade de pagar essa dívida aqui. Então eu já desconsidero, eu acho que ela não vai pagar, eu assumi esse prejuízo da minha operação. O Serasa é uma forma, né, uma reunião, vamos colocar assim, uma sociedade dos bancos, onde ele consegue fazer com que você quite a sua dívida e limpe o seu nome. Então, se o banco receber qualquer valor daquela dívida, já é interessante porque ele já tinha considerado que aquela operação deu prejuízo para ele. Para o banco é melhor receber alguma coisa do que não Do que receber nada. nada, Exato. basicamente. É, né? perfeito. Show. Interessante, gente. Então, assim, a gente já falou, né? Por que que o médico tem que saber empreender. Uhum. Agora, vamos falar uma pessoa que não gosta de empreender. Ai, tô com preguiça. O que que essa pessoa faz? Olha, CLT, né? CLT, você vai trabalhar para alguém. E acho que entra mais a questão do planejamento financeiro, né? O empresário, o empreendedor, pode acontecer em alguns momentos na vida dele onde ele vai ter aumentos de salários frequentes, de salário não, aumento de renda frequente, e muitas vezes ele vai conseguir alavancar isso ao longo do tempo. A pessoa que é CLT, ela vai ter uma renda mensal mais constante ao longo do tempo, né? Algum aumento ali, algum outro aumento ali. Então, acho que uma pessoa que ela é CLT, ela precisa ter ainda mais disciplina em relação aos investimentos dela. Porque o empreendedor, ele existe essa possibilidade dele ter ganhos maiores. Então, talvez ele tenha um luxo de cometer alguns erros, afinal vai sobrar mais recursos. Já o CLT, ele precisa realmente ter mais disciplina ali. Uhum. Pegar uma parte do salário, determinar quanto que ele vai investir, porque isso no longo prazo é que vai trazer para ele uma vida financeira confortável. Na realidade do médico, eu acho que empreender é sempre mais interessante do ponto de vista de retorno. Sim, claro. Então, se você não tem seu consultório ainda, se você tem uma prática pequena, tá, poxa, só faz consulta. Pô, vale a pena agregar, vale a pena colocar dentro do que a sua área permite, colocar um aparelho lá, colocar um ultrassom, um laser, Sim. expandir, fazer uma fachada bonita, investir em marketing, isso vale a pena. Tá? Então, vai dar um retorno melhor do que a grande parte dos investimentos, mas se você não quer ter esse trabalho, se você não faz seu perfil, não tem problema, não é pecado. Tá? Não quero empreender, não sei empreender, não quero nem aprender, não tem problema. Mas você tem que saber investir, pelo menos. Sim. Ou confiar nos meninos aqui que investem para Ou ir você. um escritório como a Elo Investimentos é. Exatamente. Lembrando que assim, os investimentos que você vai fazer na sua profissão é a longo prazo. Então isso tem que deixar muito bem claro, porque principalmente no investimento em marketing, que acaba sendo uma coisa a longo prazo, a gente vê uma galera fala assim, puta, investir não tá me dando retorno? Claro que não tá dando retorno. Você tá pensando assim no curto prazo. E isso também com os investimentos é muito bacana. Perfeito, perfeito. Outra coisa. Diga. O doutor já falou um pouquinho, né? Da sua parte de empreendedor aqui, né? Eu tenho uma empresa de cirurgia vascular. Hoje nós somos 5 cirurgiões. Uma empresa que é extremamente nova no mercado. Ok. Chama IVOP, Instituto Vascular do Oeste Paulista. Eu acho que a gente foi escolher um nome nesse sentido para marcar mesmo, para fazer uma coisa, pô, é sério e é vascular, ponto. Ok. E a nossa empresa, a ideia começou já faz um pouco mais de um ano, mas a empresa está em atividade faz mais ou menos 4 meses. E desde que a gente criou a marca em si, a gente já multiplicou o nosso valor patrimonial em pelo menos aí 3 a 4 vezes. Hoje o nosso valor de mercado, a gente é pequeno, tem pouco tempo, mas baseado no que a gente roda de caixa e no serviço que a gente oferece, no quanto entra de dinheiro na empresa já mensalmente, a empresa está valendo 1,5 milhão já. Que chique, Em doutor. pouco tempo, no caso. Não, em pouquíssimo tempo. Exato. Então é uma multiplicação de capital. Amei isso. O que o pessoal tem que entender quando a gente fala de empreendedorismo é que a sua empresa, ela não vale exatamente o que tem ali dentro dela. Então, poxa, eu tenho um ultrassom de 100 mil e tenho um laser de 200 mil. Minha empresa vale 300 mil, portanto? Não. Não, ela vale quanto ela consegue gerar mensalmente No futuro. olhando para o futuro. Exatamente. Então, se eu tenho esses 2 aparelhos aí, mas esses 2 aparelhos não atendem nenhum paciente, me geram prejuízo, a minha empresa não vale nada. Agora, se esses aparelhos geram um lucro de, sei lá, 100 mil por mês, porque eu tenho outras pessoas lá atuando, minha empresa vale muito mais do que 300 mil. Resumo do valuation, basicamente. Esse é o resumo full do valuation, né? O mais básico possível. Basicamente isso. E aplicado para um médico, né? Lógico que entra em inúmeras nuances. Mas se você tem uma empresa de prestação de serviço, é basicamente isso. Quanto você consegue gerar de serviço prestado. E não Exato. só o que está ali dentro.
Agora eu vou fingir que eu sou um ouvinte preguiçoso. Ai, que preguiça disso. Mas assim, o que ele tem que entender? Que a partir do momento que você virar um médico, a gente não é mais pessoa física, né? O interessante é você ter um CNPJ, você ter um contador. O que vocês acham? Ó, eu acho que 3 figuras são fundamentais na vida do médico e você tem que perder tempo com, não perder, ganhar tempo com essas figuras. Primeiro seria seu assessor de investimento, tá? Que é o cara que vai fazer o que você gera render para o futuro. Segundo, o gerente do banco. Tá? É fundamental você ter uma boa comunicação com o seu gerente, tá? Para você ter as melhores propostas, para você tá por dentro do que está acontecendo, para você ter auxílio na gerência mesmo dos seus recursos ali. A gente fala mal do gerente, mas é importante. Mas pro ele é gerente. extremamente importante. Poxa, o que eu preciso, cara, eu telefono pra mim. Eu nem entro não vou mais no banco. Você só Manda o liga WhatsApp, só. manda um WhatsApp pra ela, ó, muda meu cartão de tal pra tal. Eu vi que saiu um cartão que dá mais milha. Pode fazer isso pra mim? Não, Exato. beleza. Eu quero, sabe, tira Anuidade aí. entrou 20 mil aqui na minha conta, tira 15 pra colocar no tesouro, na minha reservinha. Olha que legal, a conversa dele mudou muito. Por exemplo, ele contou que na residência teve uma época que o final do mês dele era R$10. E eu me identifiquei com isso, sabe? Que estudante, você tem que ficar pedindo dinheiro pros outros, entendeu? Não é, né? Até que você tem uma autonomia. Aí, de repente, olha o jeito que ficou. Eu acho legal isso, que tem uma esperança no final do Sim, túnel, sem entendeu? dúvida. Então, a gerente, o assessor financeiro, e o assessor talvez mais importante para você ganhar dinheiro efetivamente do que a gerente, né? A gerente Exato. é uma facilitadora. Eu não vejo como alguém que vai gerar dinheiro para você, mas uma facilitadora de vida, No cotidiano, né? né? Exatamente. E o seu escritório de contabilidade, tá? Então, o seu contador. Cara, aqui eu vou até fazer um merchan gratuito, mas o pessoal da Deli Campus trabalha muito bem Já ouvi falar. com os médicos, tá? Então, tem a Carla lá, o Ricardo, que eu acho excepcionais. Então, são as pessoas com quem eu me reúno, especialmente com a Carla e com o Ricardo, porque, enfim, como tem a Ivope, a gente tem que Sim. tomar conta da empresa como um todo, mas são pessoas que toda semana eu tenho que perder algum tempo ali ou ganhar algum tempo conversando. E agora também muito voltado para essa parte do digital, você vai ter que ter provavelmente um social media ou alguém com que você confie para estar fazendo as suas publicações no Instagram, no YouTube, enfim, o seu site também, né? Com certeza. Na nossa empresa, como nós somos em 5 sócios hoje, todo Certo. mundo tem um pedaço da empresa, a gente tem um cara só para lidar com o pessoal do marketing. Então, graças a Deus, pelo menos isso aí eu tirei das minhas costas. Acho que em relação a isso, né, a como se comportar no mercado de trabalho, uma coisa que eu internalizei comigo desde quando eu iniciei no mercado de trabalho é independente se você, no papel, é uma PJ ou não, você se tratar como uma empresa. Sempre. Então, pô, se eu sou uma empresa, como que eu posso gerar valor para os outros? O que eu tenho que aprender para conseguir gerar mais valor para os outros? Como eu estou me posicionando? Qual a minha imagem? Acho que Perfeito. se você vira a chavinha, se você falar, eu sou um profissional e se trata como uma empresa, a probabilidade de você atingir seus objetivos é muito maior. Não, hoje eu não quero ser reconhecido como o Dr. Pedro. Eu prefiro que o pessoal vá atrás da Ivope do que atrás de mim. Eu quero que a minha empresa gere mais valor. Exato. É isso que eu quero. Perfeito. E entra também naquela lá, você não tem uma segunda chance para mostrar. Eu esqueci Sua primeira impressão. Só a né? primeira impressão, exato. Perfeito, A primeira impressão perfeito, é perfeito. a que fica. No E a caso. marca tem que ser forte. O cara não vai... Ó, estou precisando porque eu tô com a perna inchada. Pode ser trombose, eu quero um vascular agora. Uhum. Eu não vou precisar no Google Dr. Pedro vascular. Sim. Eu vou precisar Buscar empresa vascular ou médico vascular. E aí tem que aparecer lá, Ivope. Exato. É isso que importa pra mim nesse momento da minha carreira. Tá vendo, gente? Vocês têm que pensar nisso. Gente, vocês já... Não, agora eu vou fazer uma pergunta engraçada, assim. Porque uma vez eu já sofri um preconceito, que eu acredito muito em Deus, sabe? Tudo pra mim é milagre, de verdade. Ainda mais se você for ver as coisas que acontecem na minha vida, cada dia é um surto, assim. Mas aí, gente, uma vez uma pessoa da igreja, ela achava que eu era muito... Sabe? Nossa, essa menina quer ganhar dinheiro demais, não sei o quê. E aí tem gente que acha, por exemplo, pra você ter Deus na vida, você tem que ser uma pessoa mais humilde. Só que aí, se você for ver a Bíblia, de verdade, o tanto de cara rico que tem lá, por exemplo, Jó não tinha nada, aí Deus vai e restitui quase o dobro, você entendeu? Então, acho que não é pecado a pessoa querer ter dinheiro e a pessoa sonhar grande. O que vocês acham? Salomão foi uma das pessoas mais ricas do mundo até então, patrimônio avaliado em mais de vários trilhões por aí, e era uma pessoa, um homem de Deus, se a gente for parar pra ver. Eu acho que Exatamente. você ter ambição é diferente de você ter uma ambição, ser uma pessoa que ajuda os outros, que tá sempre compartilhando informações, tá sempre agregando na vida das pessoas, eu acho que não tem problema nenhum. Agora, se você, vamos usar o ditado popular, pisa nas pessoas, utiliza as pessoas de forma errada, eu acho que acaba sendo errado, independente de quanto dinheiro você tem, enfim. Mas eu acho que a ambição não tem problema nenhum, não. É saudável. Tem um Exatamente. pouco de cultura envolvido nisso, né? Sem dúvidas. O brasileiro Sim. não gosta do ambicioso.
Não né? gosta, É uma né? coisa que o europeu, por exemplo, não tem muito. Se você for na Europa, você vai na Europa e fala, eu gosto de fazer isso, eu sou bom em fazer isso. Tudo bem, ok. E o complicado é que no Ok. Brasil é tabu falar de dinheiro. Sim. Vai eu querer É falar. tabu, é tabu. É tabu, Ainda aí é vai tabu. eu. Ainda é, Imagina. Ainda é. Ainda é. Imagina eu que Infelizmente. amo aprender, amo falar disso, amo falar, você investe, não sei o quê. Eu gosto de aprender, gente, que eu não faço Sem nada por enquanto, dúvidas. entendeu? Por enquanto, né? O que eu tenho? Nubank, só. E essa parte de isso. mentalidade eu gosto bastante. O que é o dinheiro pra mim, né? Pra mim o dinheiro ele vai potencializar o que você já é. Então se você é uma boa pessoa que quer impactar a vida das pessoas positivamente, você possui recursos, você vai conseguir atingir muito mais pessoas. Agora se você é uma pessoa que né, tem objetivos ali que não são bons, se você tem dinheiro também você vai conseguir fazer um estrago maior. Então, tem muito aquela coisa, né? O dinheiro corrompe as pessoas. Na realidade, não. Só Se você já é uma potencializa. pessoa corrompida, Potencializa, ele perfeito. vai potencializar ali aonde você consegue chegar. É igual aquela famosa frase, o dinheiro é um meio, não um fim. Exato, Perfeito, o dinheiro é um perfeito, meio e não um fim, perfeito. 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 Ô, gente, eu só vou agora pedir uma coisa pra quem tá vendo essa live e já tá no meu grupo do WhatsApp. Eu quero que vocês vão fazendo tipo uma lista de presença. Coloca assim, número 1, Aline. E coloca seu nome completo, por favor, que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, hein? Eu queria É isso que eu queria falar. levantar uma bola para vocês também. A gente tá falando aqui sobre você se preocupar com a vida financeira, se preocupar com seus investimentos e onde no dia a dia vocês gostam de procurar conhecimento sobre isso mesmo. Acho que começando pelo doutor, depois eu e o Bruno nós podemos falar também, a Isso, fonte é. de conhecimento ali. Eu acho que todo mundo aqui é de uma geração muito nova, né? Todo Uhum. mundo aqui deve ter nascido entre os anos 80 e 90, provavelmente, né? Então, eu sou da época da internet, eu não vou mentir, eu entrei no mundo de investimento por YouTube, Sim. por Reddit, né? Pelos fóruns da internet e tal. Eu sou Reddit antigo, hein? Meu Deus. Eu sou old school em alguns aspectos da internet. Eu peguei a época do ICQ, do Mirk e tal, enfim, MSN, chamaram a atenção, aí tremia a tela e tal. É, não, Nossa, essa- tremer a tela é útil, né, gente? O WhatsApp podia não tem essa ter, opção de podia tremer ter a tremer o tela. celular, né? Tem que ter. Não, Tem não, que ter. não tinha que ter, não. Lógico que tem que ter. Hoje eu acho que não teria que ter, não. Por É, favor, na senão época tava Atender cliente, né? Na época era legal, mas hoje em dia acho que não. Não, hoje em dia acho que não também. Então eu comecei por aí, mas, cara, eu acho que pro investidor no geral, o cara que, pô, eu quero investir, mas eu não quero devotar todo o meu tempo para isso, é mais livro de mindset, ó, eu diria, que não precisa aprender exatamente, pô, eu quero saber como avaliar, fazer valuation de uma empresa, não precisa disso. Sim. Pô, você tem um pessoal qualificado, você tem os assessores aí para ajudar você a escolher já a empresa, a ação, o que é melhor para você naquele momento da sua vida. Então não precisa ir. Se você tiver um mindset legal, ler um livrinho sobre mindset, perfeito, já acho que é o suficiente. E aí a internet tem vários canais de qualidade aí que eu acho que podem auxiliar nisso. O próprio Thiago Negro, Natália Arcuri, assim, são bem introdutórios pra galera. Totalmente. Se você quer um pouco mais de economia, eu tenho o Fernando Urich também, então Perfeito. tem muita informação gratuita que antigamente não tinha, né? Tem. Isso é muito E bacana. eu quero fazer uma observação, gente, que eu sou apaixonada na Natália Arcuri. É porque, gente, foi o primeiro contato que eu tive com esse Sim. mundo do investimento, do dinheiro, como que eu tenho que pensar, como que eu tenho que economizar. Só isso, eu amo ela. Ela não vai ver isso aqui, provavelmente, mas assim, eu tenho que falar que eu amo ela, é isso. Para Muito, os muito, médicos que quiserem saber um pouquinho de investimento, tem o nosso canal, invest.doc. muito. Ai, tem tem o- a Luísa, gente. Tem a Luísa aqui em Prudente. Tem a Luísa. E ela fez um vídeo, você viu que legal que ficou? Foi de Bitcoin que ela fez, o último? Não, a Luísa tá Ai, super, ficou super top, desenrolada hein, nos aquele lá. vídeos. Mas quem quiser me ver Muito passar legal. vergonha, tem os Tem ele vídeos também, de gente. quando eu comecei Mas assim, por que eu tô no falando da Invest Luísa? Doc. Que eu já puxei seu saco hoje, né? Que ele não tem nem cabelo branco. Então eu quero mandar um beijo pra Luísa quando ela ver isso aqui, gente. Porque a Luísa é sensacional. Ela deu aula na Liga e, gente, sério. O Davi também já deu aula na quero conhecer a Liga. Luísa A gente tem que dia. gravar um podcast A com a Luísa Luísa. é Eu acho que a maravilhosa. gente tem que gravar um negócio Invest Doc aqui e o pessoal da Elo. Quero Pode conhecer, ser. vamos ser. Eu acho que ia ser bem legal. Vai. Sem dúvidas. Isso a gente percebe lá no escritório também, né? Hoje o investidor ele tem muito acesso à informação. E essa Demais. informação ela veio com a premissa de ser uma bênção, né? Afinal de contas, você agora tem conhecimento, só que essa bênção, com o tempo, ela pode se tornar uma maldição. O que a gente percebe, né? As pessoas elas têm acesso à informação de diversos lugares na internet e ao invés delas pegarem aquilo para conseguirem tomar boas decisões, elas ficam paralisadas. Afinal de contas, a internet é um cenário extremamente caótico, né? Aham. Então, a gente faz esse papel no escritório de realmente, ok, na internet você tem várias informações, mas o papel do assessor é justamente filtrar essas informações e mostrar as relevantes para o cliente, né? Exato. Afinal de contas, o cliente, ao invés de conseguir tomar boas decisões com a informação que ele tem, ele fica paralisado e não consegue fazer mais nada. Perfeito. Eu acho que o médico nem tem que pensar muito não, cara. O médico,
Se você, pô, você tem uma hora homem trabalhada, boa. Não precisa perder tempo, não precisa pensar em fazer trade, pensar em Sim. Você nem tem tempo também, Você não né? tem tempo e você não precisa. Então, poxa, tem na figura aí dos meninos, poxa, na figura do assessor você tem um cara que vai te Exato. orientar exatamente nisso. Agora tem que ser uma pessoa que seja competente, né? Sem Tem dúvidas. que ser o pessoal E de que confiança também. de confiança, porque mexer com dinheiro é como mexer com saúde, cara. Eu diria que saúde financeira não é tão importante quanto saúde física, mas é quase lá. Uhum. Quase tão importante quanto. Tem gente que fala que o médico e o assessor financeiro são figuras sagradas na vida, porque mexe com dois assuntos muito importantes. Saúde, que você vai levar pro resto da sua vida, e se você não tem dinheiro, você não consegue ter saúde. Perfeito, perfeito. Beleza. É isso, Tá dando gente. 4 horas, galera. Tem paciente pra. Bastante pra atender. Querem matar mais um assunto aí? Então, o que você acha, Davi? O que você sugere aí? Acho que dá pra gente fechar então falando aquilo que a gente conversou anteriormente sobre os trades, né? Você Ah, acabou é. falando um Eu ia pouquinho falar sobre isso isso agora. já. Eu puxei essa bola aí do trade. A pergunta era se vale a pena pro médico fazer trade ou não, né? Eu vou passar isso aí pra vocês cortarem. O que vocês acham? Com o mais singelo, não. Tá? O mais singelo, não. Provavelmente você vai perder dinheiro. Os grandes bancos, as pessoas que fazem trade, perdem dinheiro, então você não vai ser muito diferente deles. E se você for uma pessoa diferente deles, provavelmente você não vai compartilhar o seu método. Sim. Porque você não- Perfeito. E nós voltamos para aquele princípio que o que vai enriquecer a vida de qualquer profissional é o trabalho. Exato. Então, a gente defende a tese que vale muito mais a pena você focar no seu trabalho, focar em agregar mais para a vida das pessoas, seja no seu trabalho ou na empresa que você possui. E a partir disso, os recursos que sobrarem, você investe pensando a longo prazo. O que a gente vê muitas vezes é o pessoal criando mecanismos em cima do trade, né? Poxa, é uma coisa que abre uma resposta de recompensa muito legal quando você ganha o dinheiro ali. Então, de certa forma, é um jogo também. É Você um cassino, realmente. ele realmente é um cassino. Não vou dizer que para todo mundo, existe gente que trabalha com isso efetivamente. Seriamente. E exato. é importante esse profissional também para dar liquidez, principalmente para o mercado. É muito importante, Arthur. Com certeza. Mas, cara, na maioria das vezes, para mim, trade, especialmente para um médico, é incabível. É incabível, Sim. praticamente. No escritório mesmo, nós conversamos sobre a importância da diversificação, né? Então, em qualquer carteira de investimentos, nós prezamos pela diversificação. Tem uma frase que eu gosto muito também, acho que vocês percebem que eu gosto muito de frases. E tem uma frase que ela diz que você vai perder dinheiro não pelo aquilo que você não sabe, mas pelo aquilo que você tem certeza que sabe. Exato. Então, basta a gente ter humildade, aceitar que nós não sabemos tudo e montar uma carteira diversificada, né? Esse é o papel primordial, assim, pensando em ganhar dinheiro a longo prazo. E se a gente for trazer pro trade, muitas vezes o cara fala, não, tenho certeza que essa ação vai subir. Ele bota o dinheiro dele ali e aquilo não acontece, e assim ele perde dinheiro. Exato. Perfeito, perfeito. Então, assim, você que é médico e quer fazer trade, não faça, porque, primeiro, exige muito conhecimento e tem que ter muito tempo. E tempo, às vezes, no seu dia a dia você não vai acabar tendo. Sim. O Pedro pode falar com mais Via de propriedade. regra, você provavelmente vai conseguir fazer mais dinheiro na sua carreira profissional. Atendendo, exato. Atendendo do que com trade. O que você vai ganhar numa hora atendendo ou num procedimento cirúrgico é o que um cara num dia bem sucedido de trade, via de regra, ganha. Exato. Tem assim, só pra finalizar, tem um estudo da FGV que mostra que 98,70% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro e esse 1% ganha até R$300 no dia. Então, por exemplo, às vezes uma ou duas consultas que você faz, pronto, você já pagou, olha o trade, muito mais interessante. Perfeito, perfeito. Gente, agora eu vou fazer um sorteio rapidinho aqui, porque eu quis pegar realmente quem tava assistindo, entendeu? Então o pessoal não sabia nem como é que ia funcionar esse sorteio. Então, tem como colocar os numerozinhos aí, não tem? Eu tinha combinado com ele já. A Márcia tá só te zoando, só. Ah, tá, que susto. Ele fez uma cara ali engraçada. Ó, vai ser de 1 a 6, porque, ó... É muito? O quê? De 1 a 6? Ué, me falaram aqui, de 1 a 6. É que é o que eu mandei no grupo aqui, fazer a lista de Ô, presença. Davi, escolhe um E número pessoas de vocês. atentas. Eles podem escolher também. Tem que escolher 3 números, são 3 prêmios, tá? Escolhe o número de 1 a O quê? 6. Então, se são 3 prêmios, nós temos 3 rapazes pra te ajudar, cada um escolhe um número. Então vai, isso, vocês vão então. escolher um número, é isso? Qual é o número Dois. que você escolher? 2. Então ele escolheu a Beatriz Marinelli. Gente, eu não falei a ordem dos prêmios. A gente Gente. escolhe os números, depois você fala, pode ser? Tá. Acho Tá que é mais bom. fácil. Pode ser. Então é isso, gente. Eles vão falar o número e eu vou contar os prêmios, tá? Então é isso. A primeira que foi a ganhadora foi a Beatriz Marinelli. Quem vai escolher agora? Pode escolher. Eu escolho então, eu vou querer o número 6. Você quer o número 6? Beleza. Você escolheu a Mariane Marani, ela ganhou o segundo prêmio. E eu vou escolher o número 5, então. Você vai escolher o número 5. Você escolheu a Rosana Bertolini.
Então, gente, a primeira que o doutor escolheu foi a Beatriz Marinelli. Ela ganhou o uso obrigatório da Trans, que é lá da Negrão Gente, eu não consigo falar. Distribuidora, gente, que é uma loja que tem em frente ao cinema, que tem todos os produtos de cabelos assim, gente, que é tudo perfeito. Ainda mais se você for loira, tem tudo lá. Tem vela, tem braia, tem tudo. E tem a Trans, que é esse uso obrigatório, é o melhor produto que existe, que ele ressuscita o seu cabelo, entendeu? E quem ganhou foi a Beatriz Marinelli. Você escolheu qual número mesmo? 6. Você escolheu o 6. Você escolheu a Mariane Marani. O meu segundo prêmio é o quê? Eu tenho 2 aulas de bike, 2 aulas de funcional, lá na Athletic, que é uma academia maravilhosa também. E essas aulas, gente, sério, são incríveis. E o último que você tinha escolhido, Davi? Número 5. 5, que é a Rosana Bertolini. Ela ganhou R$100 em roupas de compras. Sim, de roupas fitness, com a Josi. Que tem o Instagram aqui, que eu esqueci, gente. Qual que é o Instagram da loja dela. E, gente, tem cada coisa linda. Tem provador, deixei tudo nos destaques. E vocês vão lá ver, gente, por favor. Que o Instagram dela, acho que é Moda Fitness, uma coisa assim. Mas vocês vão ver no meu Instagram, que tá tudo lá arrumadinho. Então é você, Rosana, que ganhou isso. E é isso, gente. Que mais? Vamos liberar Eu o tenho que doutor aqui, agradecer, ele né? tá- Fazer uns agradecimentos. Então é isso. Primeiramente, agradeço a Deus que isso tudo deu certo. Por mais que o meu de hoje foi um surto. Agradeço a vocês, gente. Muito obrigada por tudo. Né? Que eu sou só um cone ambulante no hospital, né? Jamais, Mas é jamais. isso. Mas não aqui, não aqui. Aqui não. Não aqui, não aqui. Exatamente. Lá talvez. Muito Aqui obrigada. você é a pessoa mais importante do podcast. Muito obrigada, Rita. Ah, engraçadinho. Ó, aí, gente, acabou meu açaí. Eu comi tudo. Maravilhoso. Oakberry, perfeito, gente. E é isso. Muito obrigada a todas as parcerias, a vocês. Ó, vou comer essa colher aqui. Nós agradecemos também a presença de vocês dois. A Liga de Medicina no Oeste faz um trabalho fenomenal. Com Eu, certeza. como também, né, toco uma Liga de Investimentos na faculdade que eu faço. É muito legal ver o trabalho de vocês. E agradecemos a presença do doutor também. Foi muito importante pra gente falar sobre finanças para médicos, é uma classe profissional que a gente vê que precisa desse trabalho e ansioso para conversar mais com vocês sobre esse assunto numa oportunidade futura também. Muito obrigado. Eu tinha que fazer um podcast com você e com... Qual que é a sua sócia lá do A Luísa, Com a Luísa, exato. A gente tem que marcar um podcast. Eu agradeço aí vocês, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre muito legal. Gostei muito de conhecer vocês. Cara, vocês têm uma mentalidade excepcional. Eu acho que o pessoal que vocês estão assessorando está em muito boas mãos. Ainda não tive a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês a fundo. Espero um dia poder ir lá na firma de vocês. Vamos tomar um café lá. Opa, mas eu já vejo que vocês são pessoas que levam muito a sério o trabalho de vocês, desde a da primeira frase que a gente trocou. E sucesso para todo mundo. Eu espero que a gente consiga gravar mais coisas juntos. Vamos sim. E eu tenho certeza que acho que a gente vai ter uma procura bem interessante de médicos aí pelo trabalho de vocês a partir de agora. Sem dúvida. Com certeza. Eu agradeço aqui todo mundo e também em nome da Elo a gente agradece e ficam convidados para ir passar lá no escritório, bater um papo, tomar um café e falar um pouco sobre o mercado. Fechou. Sobre o estúdio, doutor? Opa! Muito bacana. Valeu, gente. Parabéns aí, o pessoal do estúdio também, né? Pô, O pessoal que tá ali atrás. Pessoal, Eu trouxe que açaí pra vacilo. eles. O também. Márcio, se não quem fosse tá o atrás da Márcio- mesa ali fez um trabalho excepcional. Perfeito. Muito Se fosse obrigado. o Márcio, ninguém tava aqui. Exatamente. Pode fechar. Aí. Falou, gente. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, gente.